Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus, amados, por essa oportunidade de nós estarmos aqui na presença do nosso Deus nesse domingo abençoado para louvarmos e agradecermos o nome do Senhor. Hoje nós iremos meditar no mandamento não adulterarás. Esse que é um mandamento extremamente importante e relevante para os nossos dias. Os irmãos sabem, nós estamos aqui meditando uma mensagem para cada mandamento, e todos os mandamentos são importantes, tendo em vista que são regras morais que Deus estabeleceu na sua infinita sabedoria, e por isso nós temos que atentar e ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer. Nós estudamos a Bíblia dessa forma ao qual nós fazemos aqui, cronologicamente, pegamos um livro e vamos caminhando, estudando capítulo por capítulo, parando nas partes importantes, porque dessa forma nós vamos entendendo todo o conselho de Deus, nós vamos entendendo tudo aquilo que Deus ele quer nos ensinar. Assim como muitas pessoas nos dias de hoje às vezes pagam uma fortuna para às vezes ter uma conversa ou passar um dia com um grande empresário, com um grande atleta, para ele ouvir conselhos. Nós temos o conselho da maior autoridade do universo, do Criador de todas as coisas, que está aqui para nós. E é por isso que nós não devemos pular nada. Se está aqui, é porque é importante. E esse mandamento, não adulterarás, ele serve para 3 tipos de pessoas. Aliás, ele serve para todas as pessoas. Mas existem 3 contextos. Primeiro contexto, essa palavra ela serve para você que nunca traiu e nem foi traído. Porque ela vai servir como um alerta para que você possa entender a gravidade desse pecado e ver precauções que você pode fazer para evitar esse erro. Essa palavra também serve para quem já foi traído, para que você possa entender como dar continuidade na sua vida e se restaurar espiritualmente. E também serve para quem já pecou, para quem já traiu, para que você possa também entender como que você possa se restaurar e restabelecer espiritualmente. Ou seja, a palavra serve para todos nós, é uma palavra importante. Então abra comigo a sua Bíblia, Êxodo capítulo 20, versículo muito curto. Êxodo capítulo 20, versículo 14, diz assim: não adulterarás. Não adulterarás. Apenas isso. Vamos lá. Hoje nós iremos falar sobre esses 3 tópicos. Primeiro, irei falar sobre as consequências do adultério. O que acontece? Quais são as consequências desse pecado? Segundo, nós iremos falar das causas do adultério. Quais são as causas que contribuem para que isso aconteça? Terceiro, nós iremos falar sobre o tratamento em casos de adultério. Porque é óbvio que Deus proibiu, que é um pecado, que é grave, porém, infelizmente, isso acontece mais do que nós gostaríamos. E nós também temos que aprender a lidar com isso. O ideal é que não aconteça, mas quando acontecer, nós temos que saber lidar com isso com sabedoria. Então, esses 3 pontos que nós vamos abordar hoje aqui. Em primeiro lugar, o que é adultério? Adultério é infidelidade conjugal, relações sexuais fora do casamento. Então, adultério é infidelidade. Todas as pessoas, quando vão se casar, independente se ela é cristã ou não, mas na maioria das vezes, principalmente para quem é cristão, independente se é protestante, evangélico ou católico, ou não é de nenhuma igreja, mas toda pessoa que vai se casar e ele crê em Jesus Cristo, quando ele vai se casar, ele faz um voto. Qual é o voto? O voto de fidelidade. Serei fiel a você pelo resto da minha vida.
é um voto, é um compromisso. E na verdade, a principal estrutura do casamento, em primeiro lugar, é justamente o compromisso. Algumas pessoas acham que a base do casamento é o amor. É óbvio que o amor é importante. Mas na verdade o compromisso, ele é tão importante quanto o amor. E muitas vezes ele é até mais importante que o amor. Porque o amor, quando a gente fala amor, o sentimento, em alguns momentos o amor ele pode passar. Em algum momento um casal ele pode enfrentar uma crise. E às vezes o homem ou a mulher ter aquele sentimento de eu não amo mais essa mulher, eu não amo mais esse homem. E é nesse momento que o que vai sustentar o casamento é o compromisso que nós fizermos diante de Deus e diante da sociedade. E aí eu me lembro, olha, o meu casamento está num momento difícil, mas eu fiz um compromisso diante de Deus. Eu escolhi me casar com essa pessoa. É por isso que eu já falo aqui logo no começo, que você que não é casado, você tem que pensar muito sobre com quem você vai se casar. Não case pela emoção. Pense muito sobre essa decisão, porque o casamento é um compromisso muito sério. Então, no momento que o casamento está em dificuldade, o homem ou a mulher, ele tem que se lembrar que ele fez um compromisso diante de Deus. E isso é muito importante. E o adultério, então, é a quebra desse compromisso. É a quebra desse voto, da fidelidade que um fez para com o outro. Levítico 20:10 diz assim: todo homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá, o adúltero e a adúltera. No Antigo Testamento, a lei de Deus era essa: se alguém adulterasse, tanto o homem como a mulher deveriam ser mortos, apedrejados. Essa era a lei de Deus no Antigo Testamento. E é óbvio, eu já falei aqui várias vezes, que a lei se cumpriu em Cristo, e Cristo cumpriu a lei. E nós, como cristãos, não estamos debaixo da lei. Até porque eu não teria nem como fazer isso. Imagina hoje em dia, se alguém cometesse um adultério, nós vamos lá e vamos apedrejar a pessoa, literalmente falando. Evidentemente que nós não estamos mais na lei. Então, mas eu estou dizendo porque era assim que se aplicava esse mandamento. O mesmo Deus que disse para não adulterar, mais à frente ele vai colocar essa sentença. Então, o adultério no Antigo Testamento era um pecado que levava à pena de morte. Mas é óbvio que em nossos dias não é dessa forma. Então vamos lá. Eu quero falar agora sobre as consequências do adultério, principalmente trazendo para os nossos dias. Antes de eu falar as consequências, eu quero dizer o seguinte para os irmãos: o adultério em nossos dias, ele é romantizado. Eu vou explicar para você o que significa isso. Esses dias eu estava na rua, acho que semana passada, de repente eu vi alguém ouvindo uma música sertaneja, e a música dizia assim, mais ou menos assim: se quiser ficar com ela, fica, mas eu serei o seu caso para o resto da vida. A música dizia isso. O que é isso, irmão? Isso é a romantização do adultério. E aí, baseado nisso, eu fiz uma pesquisa e várias músicas, de tanto atuais como antigas, romantizam o adultério. Pintam o adultério como algo extremamente agradável. Viva essa aventura, uma paixão, uma loucura. Nós vemos isso na música, nós vemos isso também no cinema, nos filmes, em novelas, em séries, que se você não tomar cuidado, você é induzido, sem que você perceba, a achar que o adultério é algo normal, e de alguma forma, inconscientemente, você começa a desejar isso. Vou dar outro exemplo aqui que eu já contei numa outra situação. Uma vez nós estávamos vendo um filme em casa, e eu já confesso para os irmãos que hoje nós praticamente não vemos filmes na nossa casa. Praticamente não vemos.
um ou outro evangélico, mas nós não vemos. Não estou dizendo que você não deva ver. Na verdade, se não visse, era até melhor. Mas se você assiste filmes e séries, tome muito cuidado. Fique com o seu senso crítico ligado, com a anteninha ligada. Porque sem que você perceba, você pode ser influenciado a se acostumar com o pecado. Eu vou te dizer por quê. Nós estávamos vendo um filme em casa, e o filme aparentemente parecia algo inocente. Daqui a pouco, uma mulher que era uma estrangeira foi morar na casa de um casal. E aí, ao decorrer do filme, eles tinham 2 crianças, parecia um filme leve, por isso que nós estávamos assistindo. Só que no decorrer da história, a esposa do homem, ela era uma mulher carrancuda, briguenta. Brigava com as crianças, brigava com o marido, e o filme pintou ela como uma mulher extremamente difícil. Já a empregada, que era a babá, era simpática, legal, uma jovem. E daqui a pouco o homem começa a se apaixonar pela empregada. E sem que você perceba, você está torcendo para ele largar a mulher e ficar com a empregada. Imediatamente eu desliguei o filme e falei, pode parar por aqui. Esse negócio aí é do diabo. Falei para as minhas filhas, isso daí é do inimigo, isso daí. Foi ou não foi? Ela estava falando mentira, é verdade. Falei, é do inimigo isso daí, irmão. Falei para a Laura, porque a Rebeca aqui não entende nada, né? Mas a Laura, ó, a mulher dele realmente está um pouco difícil lá, mas não importa, é a mulher dele. E ele tem que ficar com ela. A empregada é legal, mas ela que vai viver a vida dele. Outra coisa, já tão errado de trazer uma jovem para ser babá para dentro de casa. Já está errado aí. Então eu expliquei para elas. Então eu estou dizendo isso para os irmãos entenderem, amados, que se você não tomar cuidado, a cultura, ela faz você se acostumar com o adultério. A cultura do adultério que vem através da música, da arte. Eu vi, só para os irmãos dar um outro exemplo, fazendo a pesquisa que eu estava fazendo sobre esse assunto, eu vi uma música aonde era uma amiga falando para outra, ai, meu esposo, meu namorado está meio estranho comigo, e ele está meio estranho, e eu acho que ele está tendo um caso. E aí no final da música, a amiga, com muitas aspas, né, fala, não, esse caso dele sou eu. E aí todo mundo nos comentários, ai, que música linda. Ou seja, a amiga está falando que traiu a própria amiga com o marido, o namorado da outra. E as pessoas, ai, que música linda. Aí alguns, Jesus te abençoe. Meu Deus do céu, irmão, Deus te abençoe, que música maravilhosa. Que música maravilhosa. É maravilhoso ser traído, meu amado. É maravilhoso você ver um lar destruído por causa do adultério, por causa de traição. Não é bonito, mas se nós não tomarmos cuidado, a cultura, ela faz com que você inconscientemente comece a se acostumar. Então é por isso que eu vou falar sobre as consequências, porque o inimigo ele faz isso. Ele mostra para a pessoa o prato. Olha aqui que prato bonito. Olha aqui, faça isso, porque vai ser legal, vai ser agradável, vai ser gostoso, vai ser uma aventura. Mas ele não mostra a consequência do pecado. E as consequências são graves. Primeira consequência do adultério: vergonha e escândalo. A traição, ela produz isso, vergonha e escândalo. Veja o que a Bíblia diz. Provérbios 6, 32, 33. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. Veja só, amados, que gravidade. Quem falou foi Salomão, viu? O homem mais sábio que já pisou na terra. A humilhação jamais se apagará. Não estou dizendo que não tem perdão para o adultério, vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas nós estamos falando aqui que a vergonha, a humilhação, o escândalo, ele permanece para sempre. Então quando a pessoa vai cometer esse erro, ele tem que ter isso em mente. Ah, eu vou fazer aqui escondido porque ninguém vai descobrir. Engano seu. Tudo aquilo que se faz em oculto, uma hora vem à tona. E a vergonha é grande. Primeira consequência, a vergonha. Segunda consequência, feridas emocionais. Principalmente de quem foi traído. Porque quando nós vamos casar-se com alguém, nós fazemos um voto de amar e de proteger essa pessoa. E quando alguém trai o seu esposo ou a sua esposa, você vai causar nessa pessoa uma ferida, que ela pode até cicatrizar, mas ela sempre vai existir.
A traição, ela é uma ferida extremamente profunda. E eu estou falando isso aqui para que você tenha isso em mente, porque o inimigo não mostra isso, que é um pecado que causa na pessoa traída uma ferida extremamente profunda. E com a ajuda de Deus, do tempo, a pessoa até aprende a viver com isso, mas aquela ferida sempre vai estar lá, porque a traição é uma ferida muito profunda. Feridas emocionais. Terceiro, violência. Nós vemos inúmeros e inúmeros casos constantemente de homicídios, ou homens que mataram mulheres, a mulher que mandou matar o homem, ou agressões por causa de traição. A Bíblia diz o seguinte, Provérbios 6:34: porque os ciúmes enfurecerão o marido, de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança, não aceitará resgate, nem se conformará, por mais que aumente os presentes. Os ciúmes enfurecerá o marido. Está falando do marido e também da mulher. Muitas vezes a traição, como consequência, ela gera violência. Não estou dizendo que isso deva acontecer, muito pelo contrário, não deve acontecer, mas infelizmente na vida real isso acontece. Então isso também é uma consequência do adultério. Outra consequência do adultério, o juízo de Deus. A Bíblia diz o seguinte, Hebreus 13:4: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos fornicadores e aos adúlteros Deus os julgará. Então, quem julga o pecador é Deus. Aqui já fica uma lição, que daqui a pouco eu vou falar, que não convém a nós julgar quem peca, é Deus que julga. Mas é importante que você entenda que o juízo de Deus é justo. Não é como alguns que a gente vê por aí, que quando é um inimigo ele julga de um jeito, quando é um amigo ele julga de outro. Não, Deus ele julga com a reta medida. E eu coloquei ali o exemplo de Davi, que todos vocês conhecem. Davi, que foi o maior rei da história de Israel, o homem que Deus escolheu para reinar, um homem que a unção de Deus estava sobre ele. Mas quando Davi adulterou, Deus não aliviou para Davi só porque Davi era rei, só porque Davi era ungido. As consequências do pecado de Davi foram terríveis. Algumas pessoas falam assim, mas será, a lei dizia que o adúltero deveria morrer, mas Davi não foi morto, por quê? Ele não foi morto, mas talvez era melhor ter morrido. Quando Davi ele peca com Betseba, e depois ele vai e arquiteta o assassinato do seu esposo, ou faz com que ele seja morto em batalha, e o profeta vem e confronta o seu pecado, e aí Deus fala, Davi, a espada nunca mais sairá da sua casa. Olha o juízo de Deus, por causa do pecado. Aí veja o que acontece. Davi, a partir desse pecado, amados, ele fracassou miseravelmente como pai e como esposo. Davi foi um grande rei, mas como pai e esposo, ele fracassou. Porque quando ele peca, por causa da vergonha do pecado, ele perde a autoridade dentro do seu lar, e se afasta dos seus filhos, e uma infinidade de problemas acontecem. Primeiro, a Bíblia diz que um dos filhos de Davi violenta a própria irmã. Um dos filhos, Amon, violenta a própria irmã. Davi fica sabendo disso, sabe o que Davi faz? Nada. Sendo que a lei dizia que nesse caso o filho deveria ser morto. Davi não fez nada. Perdeu a autoridade. Pelo fato de Davi não fazer nada, Absalão fica inconformado com Davi, e em determinado momento ele arquiteta o assassinato do próprio irmão. Então aí um irmão mata o outro. Veja, um irmão violenta a irmã, depois um irmão mata o outro irmão. Aí Absalão foge.
Quando Absalão volta, Davi não vai visitar Absalão para tentar falar com ele. Davi deixa ele lá quase 2 anos sem falar com o próprio filho. Veja, irmão, o que o pecado vai fazendo. E agora Absalão pega raiva de Davi e se levanta contra Davi e toma o reinado do seu pai. Davi tem que sair fugido. Quando Davi foge, Absalão pega as concubinas de Davi, as esposas de Davi, e tem relações sexuais com ela na frente de todo Israel. Veja que vergonha, amado. Na frente de todo Israel. E depois Absalão também é morto, e nós vemos a história terrível da família de Davi. O filho dele com Betseba, o primeiro filho, morre. Depois eles tiveram outros. Mas veja o que o pecado faz. Ele trouxe o juízo de Deus sobre Davi. Então isso é importante nós entendermos, que o adultério é um pecado que há perdão. Sim, há perdão, mas as consequências dele são gravíssimas. Outra consequência do adultério é o divórcio. Abra comigo Mateus capítulo 19. Palavras do Senhor Jesus. Mateus 19, 9 diz assim: Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Esse daqui é possivelmente o versículo mais polêmico do Novo Testamento. Se não for o mais polêmico, está entre os 3. Por que é polêmico? Quando acontece o adultério, amados, a traição, preste muita atenção no que eu vou falar agora. Quando acontece a traição, é bom que não aconteça, mas quando acontece, o nosso conselho, geralmente como igreja, é que o casal busque a reconciliação. Busque o perdão e, se possível, a reconciliação, que são coisas diferentes. Perdoar é um dever, mas continuar casados, nesse caso especificamente, é uma opção. Mas nós aconselhamos isso, que haja uma tentativa de reconciliação, principalmente quando tem filhos envolvidos, porque nós sabemos como é uma situação complicada. Porém, nem sempre a reconciliação é possível. E aqui, no texto, fica muito claro que no caso de adultério, é permitido o divórcio. Esse ponto é concordado entre todos aqueles que estudam a palavra. No caso de adultério, a recomendação é o perdão e a reconciliação. Mas se não é possível reconciliar-se, a parte ofendida tem o direito de se divorciar. Agora tem um outro ponto, que é sobre o segundo casamento. Uma vez que o casal se divorciou-se, agora, essa pessoa ela pode casar-se ou não? Esse é um assunto que todo pastor foge dele, tá, irmãos? Ninguém gosta de falar, e nem eu. E é um assunto que sempre quando você fala, você vai desagradar alguém. Tenho certeza que muitos de vocês vão sair aqui desagradados hoje, porque eu vou falar algo que você não vai concordar. Porque é um assunto que não tem como agradar 100% das pessoas, mas eu tenho que falar, porque é o assunto e eu não vou fugir do assunto. Então vamos lá. Aconteceu o pecado, o adultério, não houve possibilidade de reconciliação, o casal se divorciou. E agora, essas pessoas, esse homem e essa mulher, eles podem casar-se novamente? Baseado nesse texto aqui, tem 3 pontos de vista sobre esse assunto. Primeiro ponto de vista, tem um grupo que é rígido e diz, não pode casar-se novamente. O segundo casamento só em caso de viuvez, só se o outro morrer. Isso é uma visão rígida e conservadora, que a meu modo de ver não se encaixa aqui com o texto, porque aqui o Senhor Jesus está deixando bem claro. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, ele abre aqui uma cláusula de exceção. Então essa interpretação, não vejo ela como correta. Tem um segundo grupo, que defende o seguinte, olha, no caso de adultério e no caso do divórcio, a pessoa que foi traída pode casar-se novamente, mas a pessoa que traiu tem que ficar solteira o resto da vida. E se casar, vai para o inferno. Tem quem defenda isso. Inclusive, tem confissões de fé de igrejas que está escrito lá.
No caso de adultério, a parte traída pode casar-se novamente, porque é como se aquele que traiu estivesse morto. Tem isso escrito na confissão de fé de algumas igrejas. E eu particularmente acho isso extremamente grave e errado. Por quê? Porque o adultério é um pecado grave, que tem consequências, mas não é imperdoável. Esse é meu ponto de vista. Então tem a terceira visão, que em caso de adultério, não havendo reconciliação ou divórcio, tanto o homem quanto a mulher estão livres para casar novamente. É o ideal de Deus? Não. Mas eu não posso jogar alguém no inferno, por causa que a pessoa adulterou e divorciou-se. Porque se eu fizer isso, eu estou tratando o adultério como um pecado imperdoável. E não é isso que a Bíblia diz. O sangue de Jesus é maior que o adultério. A cruz de Cristo é maior que o adultério, é maior que o divórcio. Ah, mas aí está banalizando o casamento. Negativo, amado. Eu falei aqui das consequências. Eu falei que é um pecado grave. Só que nós não podemos ir além do que está escrito. Então, nós entendemos dessa forma. O ideal é que não traia. O ideal é que, se trair, que haja reconciliação. Mas não havendo essa possibilidade e acontecendo o divórcio, o meu ponto de vista é que tanto o homem como a mulher podem seguir a sua vida. Por quê? Porque aqueles que dizem que aquele que foi traído pode casar-se, e ele diz, quem foi traído pode se casar, mas quem traiu não pode. Mas aí eu pergunto, qual que é a lógica disso? Se a pessoa que foi traída ela pode se casar, então é porque o casamento foi dissolvido. Veja comigo aí no versículo 9. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, o que é o repúdio? O repúdio é a dissolução do casamento. O adultério é a quebra da aliança. Então é a dissolução do casamento. Então é assim que eu interpreto. Ah, Andrés, mas eu não concordo com você. Meu amado, eu não estou impondo aqui para você a minha opinião. Eu não estou dizendo que você tem que pensar exatamente como eu. Só que eu também não posso trair a minha consciência. Eu já orei sobre esse assunto, já estudei sobre ele, já li, e essa é a conclusão que eu tenho. Se eu chegar diante de Deus, eu vou falar, Senhor, eu ensinava isso porque era realmente o que eu acreditava. É a conclusão que eu cheguei. Mas você pode pensar de forma diferente e seguir conforme aquilo que você acredita. Porém, eu tenho que ensinar a igreja a forma correta. Porque eu já vi muitos dizendo aí, olha, fulano separou-se, casou com outra e vai para o inferno. E eu não vejo, irmão, nós na condição de se colocar como juízes, de mandar alguém para o céu ou para o inferno. Deus é que vai julgar. E eu também não estou aqui banalizando o casamento, muito pelo contrário, case-se e vai até o fim. Mas eu estou dizendo que numa situação dessa, vai ter consequências, mas é assim que particularmente eu entendo. Vamos lá, precauções. Quais são as precauções que nós podemos tomar para que esse pecado não aconteça? Primeira precaução, meu amado, tenha vigilância. Diga para o irmão do seu lado aí, olha para ele e fala assim, vigia. Vigia. Vigia, irmão. Irmão, orar é importantíssimo, mas vigiar é tão importante quanto orar. Veja, olha só o que está escrito, irmãos. O Senhor Jesus disse assim, Mateus 26:41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Porque tem crente, irmão, que ele é muito bom na oração, mas na vigilância, quando se trata desse assunto de sexualidade, irmão, o vigiar é tão importante quanto orar. E eu vou aplicar agora aqui alguns contextos. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Sabe o que é entrar em tentação? Eu vou explicar para você. Entrar em tentação é quando você evita uma situação que pode te tentar. Não entrar em tentação não é assim, olha, eu estou aqui sendo tentado, mas eu sou crente e eu não vou cair. Não, não é isso que é entrar em tentação. Não, entrar em tentação é você falar assim, olha, essa situação aqui pode me tentar, então eu não vou nem entrar nela.
Ou seja, é dar um passo atrás. Vou explicar de uma outra forma. Como se você tivesse assim, olha, tem um precipício aqui, ó. Eu vou ficar na beira do precipício e sou crente, não vou cair. Não, não é isso não, irmão. Eu estou aqui na beira, ó, estou com o pezinho aqui, mas eu sou mulher de Deus, eu não vou cair. Não, não é isso. É você falar assim, ó, o precipício está aí, a beira do precipício está aqui, eu quero a distância da beira do precipício. É você nem se colocar numa situação que possa facilitar o pecado. Vou te explicar. José estava no Egito. E ele estava lá na casa de Potifar. Agora veja comigo se não era uma situação tentadora. José era um jovem, bonito, cheio de vida. O esposo ficava o dia inteiro fora de casa. E ficava a esposa de Potifar lá o dia inteiro em casa. Uma mulher bonita também, a Bíblia diz, formosa. Aí ficava José sozinho com a esposa dele, com a esposa de Potifar. Aí eu te pergunto, era uma situação tentadora ou não era? É óbvio que José não tinha opção, ele era escravo, ele não tinha opção, mas muitas vezes nós temos opções. Então José ficava lá o dia inteiro sozinho com a mulher, e em dado momento ela se apaixona por José e assedia José. Aí José poderia falar, não, eu vou ficar aqui, ela está querendo, mas eu vou ficar aqui porque eu sou muito crente. Não, mas sabe o que ele fez? Ele saiu correndo, amado. Por que você acha que ele correu, irmão? Porque se ele ficasse, ele ia cair, meu amado. Então às vezes você tem que fugir da tentação. José poderia falar, não, eu vou ficar aqui, ela está querendo tirar minha roupa, mas eu sou crente, eu não vou fazer nada, eu sou muito crente. Não, ele saiu correndo. Então, irmão, evite a tentação. Vou aplicar mais para você entender, para você não ficar com dúvida. Olha, eu sou crente, sou casado, e eu vou receber uma irmã aqui em casa, sozinha, para me conversar com ela. Vai ficar eu e ela sozinha aqui, eu vou aconselhar essa irmã, e eu sou muito crente, não vou fazer nada. É ideal essa situação, irmão? É sim ou não? Como que chama isso? Como que chama, irmão? Falta de vigilância, irmão. É isso daí. Outra situação, no trabalho. Trabalhar não é errado. Nós temos que trabalhar. Mas às vezes tem homem e mulher que ele se coloca numa situação no trabalho dele, irmão, que não tem como dar certo. Ah, eu estou aqui no meu trabalho, a mulher, e eu fico o dia inteiro aqui com outro homem, sozinho numa salinha, nós estamos trabalhando. Irmão, é uma situação complicada. Ah, mas eu tenho que trabalhar. Sim, mas será que não tem um outro trabalho que seja menos perigoso? Aí você vai falar assim, você está pensando assim, as mulheres, ou os homens. Não, isso daí quando ele está falando não se aplica. Sabe por que não se aplica para mim? Porque eu sei os meus valores. Olha, pode aparecer o homem que for pintado de ouro, que eu não quero, porque eu amo meu esposo. Então, e você acha que a pessoa que traiu também não tinha valores? Você acha que as pessoas que já caíram nesse pecado, todas elas não tinham valores também? Só que sabe qual é o problema, irmão? O problema é aquilo dali, ó. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você pode ter valores muito bem estruturados. Não, eu sou uma mulher de Deus, eu amo meu esposo e eu vou ficar com ele, não vou trair. Ou homem, eu amo minha esposa e vou ficar com ela e não quero nem saber de outra mulher. Ótimo, seus valores são seguros. Só que Jesus está dizendo que a carne é fraca. E às vezes está lá no seu trabalho e vai pegando intimidade com um homem ou com uma outra mulher. Às vezes não tem nada demais na conversa, mas vai pegando intimidade, e quando você menos espera, é 5 minutinhos de uma conversa meio torta, de uma conversa meio perigosa, acontece uma bobagem. É assim ou não é assim que acontece na vida real, irmão? É assim que acontece. Então, vigilância. Você tem que ter inteligência, prudência, para saber em quais contextos você se coloca. Tem lugares que não é para nós, tem ambientes que não é para nós. Vigilância nas conversinhas pelo WhatsApp. Eu já disse e volto a dizer, homem casado não tem amizade com mulher, irmão. Nossa, Deus, mas você é muito quadrado. Eu prefiro ser quadrado, irmão. Homem casado, a sua amizade é com a sua esposa, ou com a sua irmã, ou com a sua mãe. Você quer conselho? Pede para algum irmão aconselhar você. Ah não, eu sou casado e eu vou pedir conselho para uma amiga. Sai daí, irmão, sai dessa conversa.
Ou a mulher também, eu sou uma mulher casada, mas eu tenho um amigo aqui que é muito meu amigo, eu vou me aconselhar com ele. Que isso, irmã? Falta de vigilância. Então tem que ter prudência, meu amado. Minha mãe dizia que o seguro morreu de velho. Vigia. O esposo, além de você vigiar com você mesmo, vigia também a sua esposa, irmão. E vice-versa. Ciúmes doentio é ruim. Mas a total ausência de cuidado um para com o outro também é ruim. A irmã tem que ser esperta, irmã. O homem também. Vigilância. Cuida um do outro. Toma cuidado nos contextos que você coloca. Se você está num trabalho, num contexto que você está percebendo que há uma possibilidade de pecar, é melhor que você saia desse trabalho. Ou em alguma situação, seja trabalho em qualquer outro lugar, nós temos que saber o contexto ao qual nós nos colocamos, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Às vezes você pode, por 99 dias, estar convicta dos seus valores, ou o homem ou a mulher, e falar: eu não quero nem saber de outro homem ou de outra mulher. Mas é um dia que você não vigiar, o pecado acontece. É um dia. Então, vigia. Deixa eu te dar um exemplo, para você entender o que eu estou dizendo. Um exemplo real. Um determinado pastor, estava numa cidade viajando, numa grande cidade, e ele foi pregar em um grande congresso. E ele tinha pregado num dia, iria pregar no outro. E aí quando chegou a noite, ele falou para um outro amigo dele: estou me sentindo sozinho, minha esposa não vem, estou com saudade da minha casa, saudade da minha esposa, vou sair para dar uma volta. Aí o irmão falou para ele, não pastor, é melhor não, essa cidade aqui tem muita prostituição à noite, fica no hotel, vamos ficar aqui. Ele: não, irmão, fica em paz, você acha que eu vou fazer alguma coisa? E ele saiu para passear na cidade, uma história real. Uma hora depois esse pastor volta chorando, porque encontrou uma prostituta na rua e acabou caindo com ela. Uma história real. Então é por isso que eu estou dizendo, irmão, vigia. Mas eu sou homem de Deus, mas ainda é homem. Mas eu sou mulher de Deus, mas ainda é mulher. Nós ainda somos carne. Então nós temos que vigiar e saber os contextos ao qual nós nos colocamos. Essa é a primeira precaução. A Bíblia também diz: aquele pois que cuida estar de pé, olhe para que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Segunda precaução: mantenha uma vida sexual ativa. E essa palavra é tanto para quem é casado como para quem não é, e vai ser um dia. Que tem um negócio aí fora que é assim: a mulher, eu estou bravo com ele, agora eu vou deixar ele na seca. Essa seca não é de Deus, irmã. Essa seca é perigosa. Os irmãos podiam ter dado um glória, os irmãos não deram, porque os irmãos estão muito dormindo. Veja bem, irmão, o que a Bíblia diz: os homens não deram glória agora, eu vou embora, irmão, e não vai ter café para ninguém. Olha lá: não vos priveis um ao outro. Não vos priveis, irmãs e irmãos, louvado seja Deus. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez. E os irmãos não, glória, os irmãos estão muito ruim, irmão. Olha lá: para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Os irmãos deveriam marcar esse versículo na Bíblia, irmãos, fazer um quadro lá em casa, porque às vezes as mulheres têm esse costume: estou bravo com ele, vou deixar ele na seca agora por 3 meses. Irmã, não faça isso, irmã. Essa seca não é de Deus, esse projeto não é de Deus. Eu estou falando sério, irmãs. Não faça isso, isso é um pecado, é uma desobediência. A relação sexual faz parte do casamento. Ou vai dizer que a irmã faz assim: não, briguei com meu marido, estou meio chateada, não vou lavar a roupa dele também. A irmã faz isso? Às vezes pode ser que faça, né? Estou brava com meu marido, vou deixar ele sem comida agora, sem arroz e feijão, ele vai chegar, não vai ter nada para ele comer. A irmã não faz isso. Mesmo estando brava, a irmã cumpre o seu papel. Então mesma coisa na sexualidade, irmãs. Mas eu tenho que me relacionar com um homem que só me chateia, ele só me magoa. Então, irmã, você vai falar isso para o seu esposo. Presta atenção, irmãos, agora. Você vai falar para o seu esposo. Se tem algo que você não está gostando, fale.
Ah, mas eu estou falando e ele não muda. Então a irmã vai orar, vai esperar em Deus. Mas a solução não é essa, irmã. Ou irmão também. Porque tem homem que também, eu já tive casos, irmãos. Já vi, né? Casos de homens que também não se relacionavam com a sua mulher. E a mulher falava para ele, né? Que nem vem falar para mim esse assunto, irmão. Não quero nem saber disso daí. Ah, e meu marido, às vezes deixa eu 3 meses. Não pode acontecer isso, amados. Ah, mas eu estou chateada. Então você vai falar com seu marido. Mas cumpra o seu papel. Porque se uma mulher ou um homem deixa o outro sem essa parte importante do casamento, a própria Bíblia está dizendo, para que Satanás não vos tente. Você está colocando o seu esposo à mercê de uma tentação ainda maior. Ah, mas está dizendo então que justifica? Não, nada justifica o pecado. Ah, eu traí a minha esposa porque ela não me atendia. Ou eu traí o meu esposo porque ele não me atendia. Não, nada justifica o pecado. Mas eu estou dizendo que esse comportamento, ele contribui para o pecado. E não é eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Para que Satanás não vos tente. Então é um mandamento. Olha aqui para mim, ó. É um mandamento. Não vos priveis um ao outro. Ou seja, se está brava, está bravo, não importa. Essa parte aqui faz parte do casamento. E privar o esposo ou a esposa não é a solução. Muito pelo contrário. Só vai agravar o problema. E vai aumentar a tentação do seu cônjuge. Vocês estão acostumados a ouvir isso na igreja, né? Mas faz parte, está na Bíblia. Então essa é outra precaução. Outra precaução, já estou partindo para o final. Santifique seus olhos. Abra comigo agora, esse versículo é importantíssimo. Mateus capítulo 5, versículo 27. Presta atenção, amados, palavras de Jesus. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Dá uma pausa aí, ó. Jesus está falando aqui do mandamento que nós lemos. Ele está falando, ó, ouviste que foi dito, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo, que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Ixi, essa palavra aqui é grave. Então quer dizer que só de um homem atentar para uma mulher com um olhar malicioso, desejando essa mulher, isso já é adultério. E para a mulher a mesma coisa. É adultério. E Jesus fala, portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos membros do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Então o Senhor Jesus aqui, ele aprofundou o mandamento do não adulterarás. Ele veio mostrar que desejar uma mulher ou um homem de forma maliciosa que não é o seu, já é adultério, já é pecado. Agora, você fala, então quer dizer que é a mesma coisa, eu desejar uma mulher e eu cometer o pecado literalmente com ela, é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Os dois são pecados. O que muda aqui é a consequência do pecado. Porque quando um homem ou uma mulher, ele deseja uma mulher ou um homem que não é o seu esposo ou esposa, é um pecado. Mas é um pecado que vai trazer consequências para a vida espiritual dele mesmo, que vai afastando essa pessoa de Deus. Se ele não corrigir isso, vai afastando ele de Deus, e esse desejo pode culminar no pecado acontecendo de forma literal. Então o adultério, quando é só no desejo, ele já é pecado, mas a consequência dele é para você mesmo. Agora o adultério, quando ele é consumado, aí a consequência ela é externa. Ela vai ter consequências para você, para sua esposa, para os seus filhos, para a sua família. Então ambos são pecado, mas a consequência de um e de outro são diferentes. Então é por isso que nós temos que santificar os nossos olhos, amados. E aqui volta a falar da vigilância, de saber aquilo que eu coloco diante dos meus olhos. Hoje, com a internet, o risco é perigosíssimo. A pornografia, irmão, preste muita atenção aqui. A pornografia é um problema gravíssimo do nosso tempo. Quem tem mais tempo de crente aqui lembra que há 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás,
a igreja tinha uma preocupação com a questão do cigarro e da bebida. Não, se alguém, nossa, fulano, ele vai na igreja e ele fuma. Olha, fulano vai na igreja, às vezes toma uma cervejinha. Era uma coisa assim, era expulso da igreja. Mas hoje, irmãos, nós temos esse pecado silencioso, que é 1000 vezes pior do que bebida, do que cigarro, do que qualquer coisa: a pornografia. Porque a pornografia, ela faz mal tanto para a sexualidade do homem ou da mulher, como ela faz mal também para o seu psicológico. Porque a pessoa se acostuma com o prazer rápido, imediato e fácil. Então eu trago aqui esse alerta para a igreja: se você tem esse problema, não se conforme com ele. Não se conforme. Ore a Deus para Deus te libertar disso. Procure vídeos na internet sobre esse assunto, como se libertar da pornografia, os riscos da pornografia. Mas não se contente com esse pecado, porque as consequências dele são gravíssimas. Nós temos que santificar os nossos olhos. Nós temos que saber para aquilo que nós olhamos. O cristão não pode simplesmente sentar na televisão e assistir qualquer coisa. Você tem que saber o que você assiste. Porque às vezes você vê uma coisa que é inapropriada, e aquilo que você viu fica no seu subconsciente, gerando desejos que não deveriam ser despertados. Então nós devemos santificar os nossos olhos, amados. Cuidar com aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos. E agora, para finalizar, o tratamento. Nós já falamos das consequências, das causas, e agora o tratamento. Quando esse pecado acontece, o que deve ser feito? Porque eu sei que tem pessoas que estão ouvindo essa palavra, tanto aqui como que vão ouvir pela internet, que já caíram nesse pecado, que já traíram, outros que já foram traídos, outros que talvez vivenciam isso na sua família, porque como eu disse, não deveria acontecer, mas acontece. E qual deve ser o procedimento nesse caso? Em primeiro lugar, quem traiu? A pessoa que cometeu o pecado. Primeiro conselho que eu lhe dou é: corte a relação com o pecado. Provavelmente o que eu vou falar aqui vocês não ouviram ainda em igreja. Muitas vezes a pessoa, quando ela cai no adultério, a primeira coisa que ela faz é: vou largar minha esposa, vou largar meu esposo e vou morar com a outra, com o outro. O meu conselho para você é: não faça isso. A primeira coisa que você deve fazer é cortar a relação com o pecado. Se você caiu, se arrependa diante de Deus. Arrependimento genuíno, não é remorso, é arrependimento genuíno. Confesse o seu pecado, confesse diante de Deus e confesse para sua esposa ou esposo. No caso das mulheres, o meu conselho aqui: se você sabe que o seu marido é um homem agressivo, tome cuidado na hora de confessar um pecado como esse. Em alguns casos é melhor que você esteja junto com outra pessoa, com uma liderança, com um familiar. Eu estou falando sério, irmãos, porque não é poucos os casos de coisas que acontecem quando a mulher vai confessar, o homem perde o controle e faz uma loucura. Isso acontece ou não acontece, irmãos? E com a mulher também. Então, na hora de confessar, tome cuidado, busque conselho. Quarto lugar, busque restauração espiritual. Agora preste atenção aqui. Quando esse pecado acontece, amado, você tem que se afastar do pecado. Ou seja, se você caiu, se afaste da pessoa com quem você caiu. Se afaste, corta a relação, porque você precisa se restaurar espiritualmente primeiro. Você precisa se reconectar com Deus. Isso é importantíssimo, para que depois você, na direção de Deus, vai dar continuidade na sua vida. Mas em primeiro lugar, se afaste do pecado. Então, esse é o conselho para quem caiu. Para quem foi traído, o meu conselho é: tenha domínio próprio. Às vezes, presta atenção aqui, irmãos, não desvie sua atenção. A pessoa, quando ela foi traída, ela perde o controle das emoções e age na loucura, age pelo impulso.
mas é o momento de você não agir por impulso, de você ter domínio próprio, de você ter o fruto do Espírito, a temperança. Eu sei que é difícil, mas tenha domínio próprio, não age pela raiva. Segundo, perdão. Nosso dever como cristão é perdoar, independente se o casamento vai continuar ou não, mas o perdão é nosso dever. E terceiro, fortaleça sua comunhão com Deus. Mais do que nunca, quando alguém é traído, você deve buscar se fortalecer a sua comunhão com Deus, se reconectar com Deus, se encher do Espírito Santo, para que o Senhor possa te ajudar nesse momento, para que você não seja levado pela mágoa, pelo rancor, pela vingança, mas que o Espírito Santo possa te guiar nesse momento difícil. Então esse é meu conselho. E por fim, papel da igreja. Nós como igreja, quando um pecado desse acontece, o nosso papel é apoiar a família, não é ser juízes, mandar a pessoa embora. Tem igrejas que expulsam aqueles que pecam, que caem nesse pecado. Nosso dever é apoiar a família. E por fim, a oração te conecta com Deus, mas a vigilância te protege do pecado. A oração te conecta com Deus, mas a vigilância te protege do pecado. Então eu concluo dizendo: vigia, cuida do seu casamento, meu irmão. Não empurra o seu casamento com a barriga. Se está com algum problema, com algum conflito, com algum ruído, não vai empurrando com a barriga, resolva. Deve ter diálogo entre o casal, conversa, companheirismo. Não vai empurrando. Cuida da sua esposa, cuida do seu esposo. Não vai empurrando as coisas com a barriga, mas vigia, esteja atento, cuida do seu casamento. Vigia nos lugares que você vai, nos contextos que você coloca, nas amizades que você tem. Vigia, porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca, e as consequências são terríveis.